Meus amigos, uma boa noite para vocês, né? A noite está chegando e podemos contemplar já a beleza da natureza, o pôr do sol. E para você que me segue ou nos assiste no nosso canal, no Paulo Natali 4, aquele abraço e a minha gratidão por você estar nos acompanhando. Hoje, o vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Palavra de Deus. Normalmente quando nós iniciamos uma série, nós começamos com esse tema, com a Palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada. Por falar em Bíblia, você tem uma Bíblia? Você crê na Bíblia? A Bíblia contém a Palavra de Deus ou a Bíblia é a Palavra de Deus para você? Qual é a parte da Bíblia que você crê? O Novo ou o Antigo Testamento? Pois é, nós estamos aqui para defender a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Estou falando isso porque hoje, nos dias de hoje, existem muitas pessoas arrumando pretexto, né, para não obedecer a Deus, para não seguir o caminho que Deus ensinou, que Jesus ensinou. Por exemplo, existe uma frase do pastor Caio Fábio, que diz que foi uma idiotice juntar o Antigo com o Novo Testamento. Você crê assim? Ou você acredita que o mesmo Espírito Santo que inspirou Moisés a escrever o Gênesis é quem inspirou João para escrever o Apocalipse? Eu creio assim, tá? Tem um outro pastor que, por sinal, é dono de uma universidade. Acho que só um milagre para ele ter acesso a esse vídeo. Mas eu costumava ouvir um debate, que ele é dono de uma rádio também, a Rádio Musical FM, pastor César Cavalcante, dono de uma universidade, é professor de hebraico, mas gosto de assistir os debates, porque a grande maioria das pessoas que se juntam ali, das outras igrejas, são exatamente para bater nos adventistas. Mas infelizmente ele me decepcionou quando ele chamou para o Antigo Testamento, para a lei de Deus, de lixo, de cocô. E o que é pior, ainda apresentou o texto bíblico, né? Porque ele estava usando aquele texto de Paulo, que fala que era membro do Sinédrio, que era uma pessoa de destaque na sociedade, que fazia parte do exército romano, mas que hoje para ele tudo aquilo era lixo. Então, no meu entendimento, pastor, não sou teólogo, né? Paulo estava falando da sua posição no judaísmo. Não estava se referindo às sagradas escrituras do Antigo Testamento, muito menos à lei de Deus. Essa é a minha compreensão. Está dizendo que aquilo que ele era do Sinédrio, que ele destacava e tal. Então, a Bíblia é um livro impressionante. Aliás, a Bíblia não é um livro, a Bíblia é uma biblioteca que contém 66 livros, onde 40 autores, né, escreveram. Não foi escrito em algum momento, eu vou escrever esse livro aqui para aparecer, não. A Bíblia reúne escritos
dados, testemunhos de um longo período da história. E é nela que nós encontramos a Cristo, porque é ela que fala de Jesus. Então a Bíblia, ela tem autores importantes, mas ela tem uma parte pequena dela, que é os 10 mandamentos. Não sei se isso conforta você, não sei se você que está me ouvindo acha interessante, mas existe uma parte da Bíblia que quem escreveu foi Deus, tá? A Bíblia foi escrita por homens, inspirado por Deus, mas tem uma parte dela, os 10 mandamentos, que o próprio Deus escreveu. Por isso, nós defendemos a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, sem medo de errar. Aliás, eu já vi até adventista pregando e dizendo que a lei cerimonial foi cravada na cruz. Eu não acredito assim. Tá? Acredito que a lei cerimonial continua existindo. O que aconteceu na cruz foi o encontro do tipo com o antítipo. E aliás, você deve concordar comigo que de vez em quando nós clamamos pelo sangue de Jesus. Jesus continua, o santuário continua. Acabou o santuário no céu, na terra. Jesus foi entronizado no santuário celestial. Os escritores hebreus falam muito bem disso. Então lá continua tudo como era antes. A diferença é que o cordeiro não é um animal, um carneiro, nem um bezerro e nem um bode, mas é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E de vez em quando nós estamos em aperreio, né? Inclusive São João escreveu para os seus filhos, para a igreja ao longo do tempo, dizendo: filhinhos, essas coisas eu vos escrevi para que não pequeis. Mas se alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, o sangue de Jesus, o efeito da cruz, continua até hoje. Tá? E toda vez que nós nos encontramos em apuros, fracos, em pecado, recorremos logo ao sangue de Cristo, que tem poder para nos lavar, tem poder para nos perdoar. Então a Bíblia é um livro que nunca perdeu sua validade. A promessa, aliás, tem uma outra citação que eu queria falar de muitos pastores agora. Tem muitos pastores defendendo a ideia que a nova aliança, que o cristão moderno só deve obedecer da morte de Cristo para cá. Eu vou repetir. Muitos pastores defendem a ideia hoje que o que está em vigor é só da nova aliança. E a nova aliança é firmada na morte de Cristo. Então, antes da nova aliança, era dedicado unicamente para os judeus. A igreja só tem compromisso em obedecer depois da cruz. Isto significa, olha como é grave a coisa. Isso significa que eles não acreditam nos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João, embora tenha sido escrito após o ano 68, após a morte de Cristo, após a morte de Paulo, e de Cristo também, é claro,
mas ele se refere ao ministério de Cristo. Aquilo que aconteceu entre o batismo de Jesus e a sua morte. Tá? Os evangelistas, eles pregam o Antigo Testamento. Por exemplo, um tema clássico para quem não gosta do Antigo Testamento é aquele que Jesus disse, falou sobre os 2 mandamentos, né? Quando alguém chega com Jesus e pergunta quais são os grandes mandamentos, qual é o maior mandamento, aí ele diz, o primeiro é amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E o segundo é semelhante a esse, amar o teu próximo como a ti mesmo. E para você que não sabe, os que sabem fazem a propósito, né? Mas tem muita gente inocente que não sabe disso. O texto não é de Jesus. Jesus não está resumindo a lei em 2 mandamentos. Não. Jesus está pregando o Antigo Testamento. O primeiro mandamento que diz para amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, você encontra em Deuteronômio, capítulo 6, o verso 4. Jesus está citando Deuteronômio 6,4. O outro grande mandamento, que é amar o próximo como a ti mesmo, Jesus está citando Levítico 19, verso 18. Ou seja, Jesus pregou o Antigo Testamento. Então a Bíblia toda é a palavra de Deus. E nós, como filhos de Deus, como cristãos, temos o compromisso com Deus, o dever de levantar essa bandeira, de defender a Bíblia como todo. Já houve... Tem um grupo, parece que os Gideões, né, que espalham Bíblia, mas só o Novo Testamento, livrinho, né, gratuito, mas só o Novo Testamento. Então as pessoas gostam do Salmo. Ih, papai, tem de música para Salmo, tem tudo. Você vê Salmo, tem gente que vende até quadro com Salmo 91, Salmo 121, né? Salmo 5 tem música, né? Salmo 5. Mas o Salmo 1 as pessoas não costumam comentar. Porque o Salmo 1 diz que bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assentam na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então a Bíblia ela é completa e você deve amá-la, respeitá-la. É lógico que tem alguns textos que é difícil para a gente compreender. Existem cenas. Uma vez quando eu trabalhava em Marituba, eu tinha um amigo que me falou que o pastor dele lá no Che Guevara disse que o Deus do Antigo Testamento era o demônio, porque mandava matar todo mundo, coisas parecidas. Tem gente que não gosta das guerras, porque não conhece o conflito. Vou falar em conflito, adquira um livro, O Grande Conflito, que você vai entender as guerras que aconteciam no Antigo Testamento. Deus é um Deus bom, um Deus misericordioso, que providenciou para que a sua palavra
chegasse até nós. Não foi tão fácil assim. A Bíblia, no seu começo, a Bíblia, os livros da Bíblia, elas passaram por altos e baixos. A Bíblia foi queimada, a Bíblia foi proibida, a Bíblia foi perseguida. E essa brochura, esse volume que nós temos hoje com 66 livros, isso só foi possível já no Concílio de Nicéia, por volta do ano 354, se não me falha da memória. Tá? Mas Deus permitiu que isso acontecesse. Eu não sei se você sabe disso, se você sabe, comente. Mas a primeira frase que foi impressa por Gutenberg chama-se Pai Nosso que está no céu. Era muito difícil escrever as histórias bíblicas no início, porque o material que era escrito, que era o papiro, era um material muito frágil, que apagava com muita facilidade. Então os levitas ficavam reescrevendo, escrevendo e reescrevendo. Eu comparo com aqueles comprovantes que saem em banco. Se você tirar um comprovante no banco, qualquer banco físico, né? Banco do Brasil, por exemplo, e você pretender guardar como documento, você tem que tirar uma xerox, porque quando você for lá, passado alguns dias, ele vai estar amarelinho, sem uma letra aparecendo. Assim era mais ou menos o papiro. Até que veio o pergaminho. É difícil. Havia necessidade de se matar mais ou menos, parece que era 300 cabras para poder fazer uma Bíblia. A outra coisa que era complicado para fazer a Bíblia era que era escrito à mão. E normalmente um ditava e 5 pessoas escreviam. Então o caráter de letra era diferente. As margens não eram iguais. Não era igual a Bíblia. Até que surgiu Gutenberg, né? Gutenberg é o inventor da imprensa. Ele surge mais ou menos ali naquele período da Reforma, naquela época em que nós adventistas consideramos o tempo do fim. Mas aí, mais ou menos, quando surge aquela revolução de Lutero, a Reforma Protestante, diz a história que Gutenberg, ele fazia letras de casca de pau, de madeira, né? Ele ia no pomar e cortava com canivete e preparava as letras para ensinar o seu próprio filho de uma maneira mais lúdica. E uma das vezes uma letra cai no chão, cai na areia, e quando ele levantou a letra, o sinal ficou na terra. Então ele teve a ideia da imprensa. E a primeira primeira oração, né? Foi, você pode imaginar? Pai Nosso que está no céu. Lindo, né? Lutero já escreveu as 95 teses. Lutero não tinha interesse de causar um tumulto, como alguém supõe. Ele estava na Alemanha, né? Mas ele escreveu em latim. Ele queria um debate acadêmico, ele queria uma discussão, ele queria trazer o povo para a Bíblia. Ele queria que as pessoas se voltassem para a Bíblia, se voltassem para a palavra de Deus. Hoje você encontra a Bíblia em todo quanto é lugar. Mas seguir a Bíblia parece que se tornou difícil. Aliás, Jesus falou para os judeus, né? Em João 5,39, vós examinais as Escrituras, porque vós cuidaste nela a vida eterna. São elas que de mim testificam. E contudo, não queres vir a mim para ter vida. Jesus quis dizer, a Bíblia fala de mim. É preciso que você me encontre na Bíblia. Interessante que
eu ouvi há muitos anos atrás, em 1973, há 50 e... 1973, há 50 e poucos anos, eu vi um pastor assembleano, pastor Bernardo Johnson, pregando. E aquele homem mostrou Jesus em cada livro da Bíblia. Numa mensagem, num sermão, lá na Praça da Bandeira, em Belém do Pará. E hoje eu já vi pessoas até cantar, já fizeram até música, né? Mostrando Jesus, semente da mulher, Cordeiro Pascual, e vem embora até o Apocalipse, até o Amém. Mas quando o assunto é lei de Deus, quando o assunto é as escrituras propriamente dita, aí as pessoas querem questionar, tá? Jesus está presente em todos os livros da Bíblia, todas as letrinhas da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, elas têm um único alvo, um único destino, aponta para Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós conhecemos a história de Adão e Eva, e é lá em Adão que vem a primeira mensagem do Messias. Gênesis 3,15, lá no Éden, onde Deus promete que a semente da mulher esmagaria a semente de Satanás. Uma boa noite a todos. Fique com Deus e não esqueça, a Bíblia é a palavra de Deus, de Gênesis ao Apocalipse. Amém? Amém.